Bom, diferenças culturais, né? Então, as diferenças culturais, pessoal, trabalhando assim dentro da América Latina, dentro da América do Sul, existem diversas etnias, né? Então, assim, eu tenho dentro do Peru, por exemplo, a população descendente de Incas, né? Lá no México, descendente dos Aztecas, tá? Ali na América Central, os Maias, né? Então, você tem o quê? Você tem outras culturas, outros povos indígenas que viviam e que viviam nesses países antes dos colonizadores espanhóis. E assim como no Brasil existiam também as tribos, né? Tupinambá, enfim, Tupi-Guarani, e os portugueses, quando chegaram, os conquistadores, eles acabaram impondo, né, uma nova cultura para esses indígenas das regiões, né? Mas só que características, né, permanecem até hoje. Então, essas diferenças culturais de cada país é muito importante, né? A gente precisa compreender razões históricas, né? Que a gente falou sobre a questão do Paraguai, a Guerra do Paraguai, né? Que é uma questão antiga, né? Mas, enfim, deixa marcas, né? Nesses países, com seus povos, questões históricas, né? E questões culturais. Então, quando eu lido com o mercado, por exemplo, da Bolívia, ele tem uma maneira própria, né? Em espanhol se chama idiocracia, né? Idiocracia é uma questão cultural, né, que envolve aquele país, né? Então eu preciso aprender como tratar, como lidar com essas diferenças culturais para fazer negócio. É evidente que eu não vou conseguir aqui em 10 minutos detalhar cada um dos países para vocês, né? Eu só peço que vocês as questões principais, né? Primeiro, se você fala espanhol, você fala espanhol. Não dá para a gente emendar um portunhol, né? Muitas vezes palavras que têm sentido e significado em português elas não têm a mesma conotação em espanhol. E aí vai fazer o quê? Você querer falar portunhol, algumas vezes vocês podem pronunciar palavrões, né, em espanhol. E o mesmo vale para o outro lado, né? Então a gente precisa primeiro conhecer, né, as questões culturais do idioma. Então o idioma é fundamental. Número um, conhecer o idioma. Tá? Falo português no Brasil, se fala espanhol na grande maioria dos países, com exceções da Guiana inglesa, Guiana francesa, do Suriname, né? E os países do Caribe ali que existem diversas línguas ali, crioulo, inglês, holandês, enfim, vários, o Suriname também se fala holandês, né? Se fala crioulo, fala uma série de línguas, de idiomas diferentes lá. Então, é, eu preciso estar atento a essas questões culturais, né? As questões também de religiosidade, né? Muitos dos países da América Latina são extremamente católicos, né? Então, existe essa questão também no México, né? Existe muito lá a crença lá na Virgem de Guadalupe, né? Então, são questões também que eu preciso aprender, compreender, respeitar e saber. Isso vem mudando, né, no mundo inteiro hoje, mas você precisa estar preparado aí para o que você vai encontrar. Então, as questões culturais, eu vou destacar idioma, religião, né? Conhecer quais são, qual procure evitar uma outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês, é criar estereótipos, tá? Quando a gente fala em um determinado país, a gente precisa aprender sempre a respeitá-los, tá? Trabalhar com muito respeito em relação às culturas. Já vi vários casos, né, de donos de empresa, né? Muitas vezes eu vou trazer um cliente, por exemplo, da Colômbia, e ele faz algum tipo de piada com relação a drogas. É absolutamente dispensável esse tipo de comentário, né, pessoal? É a mesma coisa que uma pessoa se apresenta um brasileiro e o cara vai falar, ah, poxa, mas lá no Brasil só tem ladrão, né? Você vai ficar chateado, não vai? Então, você precisa saber, né? Não dá para generalizar, né? Eu não posso criar estereótipos, dizer, ah, todo paulista trabalha demais, ou todo baiano às vezes trabalha não gosta, mais sossegado. É, todo gaúcho é macho, tia, né? Então, assim, acabar com esses estereótipos. Isso não funciona em comércio internacional, tá? Eu preciso trabalhar com dados concretos e cada cliente, cada país, cada
cada pessoa, porque na verdade a gente faz negócio são com as pessoas, né? A gente fala de países como se fosse uma entidade assim não alcançável, inatingível, mas a gente vai lidar no final da realidade é com seres humanos, com pessoas. A gente precisa aprender a entender e respeitar essas diferenças, ok? Pessoal, em relação aí à nomenclatura, uma outra questão importante, nomenclatura comum de mercadorias, que é a NCM, né? Ela é um código de 8 dígitos aí que foi estabelecido pelo governo brasileiro, né? Mas através de um acordo internacional desenvolvido aí com relação à forma de compreender quais são os produtos, né? Não se limitando ao idioma, mas simplesmente a um padrão de código arancelário, né? O código tarifário. Então, com o código aqui no Brasil, eu vou conseguir entender qual é esse produto na China. Eu vou conseguir entender qual é esse produto lá na Arábia Saudita. Né? Por quê? Porque eu vou usar um sistema chamado Harmonized Code. Tá? Então, a NCM, ela tem aí a história, foi criada aí em conjunto com o Mercosul, né? Não foi só o Brasil, e deve ter um código fiscal, né, que vai ser determinado quais são as tarifas fiscais que serão impostas ou as restrições de importação para determinados produtos, ok? A NCM foi adotada aqui no Brasil a partir de 95, né, em conjunto com a Argentina, Paraguai e Uruguai, como eu disse para vocês, através do acordo do Mercosul. O sistema harmonizado, desculpe, designação e codificação de mercadorias, por isso ele se utiliza o nome NCM/SH, que é o sistema harmonizado. O sistema harmonizado, então, é um método internacional de classificação de mercadorias que contém uma estrutura de códigos com a descrição de características específicas, né, dos produtos, como, por exemplo, a origem do produto, materiais que compõem a sua aplicação. Dos 8 dígitos que compõem a NCM, os 6 primeiros são classificação do sistema harmonizado. Né? Os 2 últimos dígitos fazem parte da especificação própria, aí, que é do Mercosul. Então, quando eu vou trabalhar, por exemplo, com a Argentina lá me solicita para um determinado produto que eu quero exportar uma série de referências em relação àquele produto, qual é a sua composição, né? Vai entrar em contato com alimentos? Ah, vai entrar em contato com alimentos. Então, eu vou ter que submeter a um órgão chamado INAL, que é Instituto Nacional de Alimentos. Né? O mesmo acontece no inverso. Aqui no Brasil, às vezes eu vou precisar de um selo do Ministério da Agricultura para importar aquele produto. Não é? Então, turma, vocês precisam de verdade estar atentos a essas questões que é o básico, né? Isso aqui é uma pincelada em relação ao que é o comércio internacional. Aqui na Bracomex aí vocês vão ter oportunidade de desenvolver melhor, se aprofundar em diversos temas que eu estou aqui falando no início aqui de uma maneira bastante inicial, superficial, ok? Os sistemas de buscas também. Sistemas de buscas, o que é? Existem mercados diversos sistemas de inteligência, né? Sistemas de inteligência, essa é a realidade. São informações que te adiantam assim em relação a quem importa determinado produto, qual é o volume de comercialização, quais são os produtos, né, que se destacam em relação àquele mercado, quem são os players. Né? Então, existem diversos sistemas hoje disponíveis no mercado que eles fazem essa leitura, né, essa inteligência, né, sem que você precise gastar demais, né, fazendo aí visitas e buscando de porta em porta, né? Você simplesmente já vai com uma visão mais clara daquele mercado, ok? Bom, aqui no Brasil nós temos aí o sistema do Ministério da Indústria e Comércio, né? O sistema é chamado Alice, né? E é o vitrine do exportador também. É um sistema aí que ensina, dá uma rápida visão aí de como exportar. É evidente que a gente precisa se aprimorar, né? Se aprofundar, não é simplesmente com uma leitura rápida que a gente vai sair por aí, a gente vai simplesmente errar, né? Então eu conheço muitas empresas que saíram assim sem preparo e quebraram a cara, né? Perderam dinheiro no mercado externo. Então é fundamental que quando vocês determinem, eu vou para o mercado externo, eu vou exportar, você tenha conhecimento, né? Como fazer isso, né? Como eu vou fazer? É possível, é permitido? A primeira pergunta que você tem que fazer, qual é o NCM desse produto? Aí você tem que verificar, esse produto é permitido ingressar em solo brasileiro ou no país que eu vou vender, né?
Então, eu vou vender, por exemplo, bebidas lá num país muçulmano, né? Então, eu vou dizer para vocês, olha, você vai quebrar, né? Porque pelas leis lá do Islã, você não pode consumir bebida alcoólica, né? Então, assim, existe uma série de restrições que eu tenho que compreender culturais, por isso que eu friso a questão cultural, antes de sair por aí fazer negócio, né? Tudo bem?